Olá pessoal, tudo bem? Nós entramos agora na nossa unidade de estudo chamada Probabilidades. Aqui nós vamos ver alguns conceitos e ferramentas fundamentais sobre modelos probabilísticos que vão ser a base de outras ferramentas de análise estatística que nós vamos estudar mais lá para frente. Eu vou começar de novo elencando aqui os principais conceitos e também as leituras recomendadas para vocês complementarem o que a gente vai ver nas aulas em vídeo. Então, os conceitos importantes aí, imprescindíveis: experimento aleatório, espaço amostral e eventos, probabilidade, interpretações da probabilidade e axiomas, probabilidade condicional, independência entre eventos, regra da multiplicação, teorema da probabilidade total e teorema de Bayes. E as leituras recomendadas estão listadas ali. Conseguir o livro do Devore, do Montgomery, Barbeta ou do Ross, que é aquele que está disponível em PDF, pode ler aqueles capítulos que estão indicados ali. E aí eu quero destacar com vocês, primeiramente, as diferenças, conceitos de modelo determinístico e modelo probabilístico. Bastante mais frequente na nossa vida de estudos lidar com problemas modelados por modelos determinísticos, onde a gente tem as entradas do problema, tem algum modelo que modela aquela situação, e dadas essas entradas, as saídas são conhecidas. Por exemplo, a famosa equação do módulo da força, que vai ser igual massa vezes aceleração, a massa do corpo vezes a aceleração a qual o corpo está submetido. Conhecendo a massa, conhecendo a aceleração, a gente tem certeza da força, sabe qual vai ser o valor dessa força. Por exemplo, um cálculo da velocidade média, se nós conhecermos o deslocamento que o corpo percorreu e o tempo que ele levou para fazer esse deslocamento, a gente calcula a velocidade e é isso aí. Um terceiro exemplo representa aqui o crescimento de algum montante financeiro com base em juros compostos, dado um montante inicial que é investido em certa aplicação, conhecendo aqui a taxa de juros dessa aplicação e o período, n períodos, depois de n períodos a gente sabe qual vai ser o montante final. Alguns exemplos de modelos determinísticos. Já o modelo probabilístico, a gente diz que ele contém variável aleatória. O que significa isso? Significa que, dadas as entradas, a gente continua não tendo certeza das saídas. A gente tem uma entrada, tem um modelo, e não sabe exatamente o que vai ter o resultado da aplicação desse modelo. Por exemplo, um tradicional exemplo em probabilidades, que é bastante palpável para todo mundo, pega lá aquele dado comum de 6 faces, lança ele aleatoriamente, espera ele cair, observa a face voltada para cima. Qual vai ser o resultado? A gente não tem certeza. O que a gente consegue é saber que ele vai ser algum número entre 1 e 6, consegue também determinar probabilidades para cada um desses valores. Um segundo exemplo, já um pouco mais tecnológico, vamos dizer assim. Dados N dispositivos eletrônicos são fabricados em série lá numa fábrica, quantos deles vão falhar antes do período de garantia? É uma pergunta que para o fabricante pode ser bastante importante para ele determinar o período de garantia dele. O tempo de reação de uma pessoa, como vocês já viram, por mais que a gente tenha a mesma pessoa submetida ao mesmo experimento, cada vez que ela tentar repetir o experimento, o resultado, o tempo de reação dela vai variar um pouquinho. Consegue ter certeza do resultado, mas consegue modelar esse resultado conforme suas probabilidades. A ideia do modelo probabilístico. E a gente vai ver algumas definições que são importantes para iniciar nossos estudos dos modelos de probabilidade. Experimento aleatório. Experimento aleatório é o experimento
pode fornecer diferentes resultados, embora seja repetido sempre da mesma maneira, como exemplos que eu dei anteriormente ali. Arremessar um dado, fazer o experimento de reação da pessoa, repete o experimento da mesma maneira, porém, o resultado varia. Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. No caso do dado, bastante fácil da gente relacionar, espaço amostral são os números de 1 até 6. Pode acontecer nada diferente disso, então todos os resultados possíveis estão contemplados ali. Dependendo da natureza da variável relacionada a esse experimento aleatório, ele pode ter um espaço amostral discreto ou contínuo. E um evento é um subconjunto do espaço amostral. O que significa isso? É um resultado ou um conjunto de resultados que estão dentro daquele espaço amostral. Pegando de novo o exemplo do dado, a gente pode falar um evento aconteceu o número 1, outro evento aconteceu o número 2. O evento também pode ser definido como acontecer um número par, acontecer um número ímpar, e assim por diante. Então, um subconjunto espaço amostral. Vamos detalhar isso um pouquinho mais, baseado naquele exemplo ali. A gente tem a fabricação em série de uma peça cilíndrica, cuja especificação de projeto para o diâmetro é de 10 mais ou menos 1 milímetro. E essa fábrica produz 1000 peças por dia. A primeira situação, vou definir o nosso experimento aleatório. Vai medir o diâmetro de uma peça selecionada ao acaso. Quais são as possibilidades de como a gente pode definir o espaço amostral? O diâmetro vai ser uma grandeza de característica contínua. E pertence. E nós vimos que tem limites conhecidos para esse diâmetro. A fábrica produz as peças com diâmetro 10 milímetros mais ou menos 1. Então, o menor valor que a gente vai ter milímetros, maior valor. Dependendo da quantidade de informações que a gente tem do problema, a gente pode ir refinando o espaço amostral, mas a princípio essa aqui é uma definição razoável nesse caso. Então aqui a gente tem um exemplo de espaço amostral contínuo. Reparem que eu estou usando a letra ômega. A letra ômega é tipicamente utilizada para denotar o espaço amostral na probabilidade. E alguns exemplos de eventos nesse caso. A gente pode obter algum diâmetro, seja, tenha valor entre 9,5 milímetros e 10. Pode ter algum diâmetro que tenha valor entre 9,8 e 11. Diâmetro entre 10 e 3, 10, 9. E assim por diante. Então, vocês reparem que a gente poderia aqui elencando infinitos exemplos, eventos, para dar uma ideia de como é que funciona. E numa seguinte situação, vamos mudar o nosso experimento aleatório. Experimento
anotar o número de peças vendidas em um determinado dia. Como que a gente pode definir o espaço amostral nesse caso? Agora, o N pode ser 0, nenhuma peça vendida, uma peça, duas, três, não dá para ser 1,5 peça, 1,3 peça. A gente tem um número de característica variável discreta. Os limites para esse N, 0 e até 1000. Vamos supor que num dia que o estoque estivesse zerado e algo assim. Ter de mais informações, um enunciado um pouco mais completo para definir melhor esse espaço amostral, mas fazendo nossas suposições, com base no que a gente tem de informação, aqui está uma boa definição para o espaço amostral nesse exemplo. E a gente tem um exemplo de espaço amostral discreto. E alguns exemplos de eventos. Obter um N igual a 0, não vendeu nenhuma peça naquele dia. N igual a 20. N maior 100. E assim por diante. Também podemos definir aqui inúmeros eventos. Vamos seguindo. Fazíamos essas importantes definições. E agora a gente vai partir para alguns conceitos mais direcionados para probabilidade, interpretação clássica da probabilidade, interpretação da probabilidade como frequência relativa limite, axiomas e algumas propriedades. Antes disso, é importante a gente relembrar algumas operações entre conjuntos que vão aparecer, vão ser importantes para os conceitos que a gente vai ver. Então vamos de novo aqui no nosso caderninho. Relembrando de maneira bem rápida algumas operações entre conjuntos. E a gente tem conjunto de novo aqui. Temos o conjunto A, B, estão inseridos aí dentro de algum espaço amostral. Vamos fazer aqui a união entre esses conjuntos. União vão ser todos os possíveis resultados que estejam dentro de A ou de B. Então a gente vai ter a equação aqui. Por exemplo, B. Uma segunda operação, e a gente representa isso, né? Representa isso por A. Pegando um segundo caso aqui, operação da interseção, o A
novo, a gente vai ter esses conjuntos inseridos no espaço amostral. E a interseção de A e B representada por esse símbolo. E ela significa o que nós temos em comum nos dois conjuntos. Então, seria representado aqui nos diagramas de Venn, a região achurada ali. Importante também o conceito de complementar. Facilita bastante alguns cálculos. O A complementar de A, por exemplo, complementar de A vai ser tudo aquilo que não for o conjunto A. Então, por exemplo, esse trecho aqui não é o conjunto A. E tudo aquilo que estiver fora do A também. Então, toda essa região complementar de A. A representação tem mais de uma forma de fazer. Existe o A, barrinha em cima, A com linha. Todas elas são representações de complementar de A. Também é importante o conceito de eventos mutuamente exclusivos. Vou pegar aqui o P. Reparem que a interseção entre esses não existe. Então, se ocorrer um evento, sabemos que não vai ocorrer nada em B. E vice-versa. Tem aqui serem eventos mutuamente às vezes aparecem também eventos mutuamente excludentes, sinônimos, né? Igual ao conjunto vazio. Seguinte, a gente vai ver a interpretação clássica da probabilidade. Considerando A um evento num espaço amostral ômega, a probabilidade de ocorrer o evento A vai ser dada por expressão
NA é o número de elementos no conjunto A? E o N ômega é o equivalente para o conjunto ômega, para o espaço amostral. Essa é a interpretação clássica da probabilidade, é aquela também alguns autores chamam de intuitiva, é aquela continha que a gente faz de cabeça. Pergunta, veio o dado, qual é a chance de eu tirar o número 2 no dado? Se fizer um sexto, foi a conta que a gente fez. O número 2 é conjunto que contém o número 2 tem apenas um elemento. O conjunto do espaço amostral tem 6 elementos. Faz a continha 1 sobre 6. Fica nessa probabilidade. A segunda forma de interpretar a probabilidade é a probabilidade como frequência relativa limite num experimento. Então, se a gente tiver algum experimento, ele for repetido muitas vezes, teremos a seguinte situação. Probabilidade de ocorrer o evento A vai ser igual ao número de vezes em que ocorre esse resultado. Sobre o número de vezes que nós repetimos o experimento. Mas reparem, aquela expressão ainda não está completa, né? Imaginem o seguinte, peguem lá vamos pegar o nosso dado novamente. Vou definir o nosso evento A como sendo ocorrer o número 6. Vamos lançar o dado uma vez. Temos qualquer outra coisa. Eu vou colocar então nenhuma ocorrência, o NA, o numerador ali vai ficar 0, para o N igual a 1. Então quer dizer que a probabilidade de ocorrer o número 6 0. É isso. Por isso que o nome diz aqui, ó, frequência relativa limite. Quantas vezes que aquele evento ocorre em relação ao todo, e o limite aqui significa que nós vamos fazer esse experimento muitas vezes. O limite com n tendendo ao infinito. Então, esse n tem que ser grande para que essa expressão aqui funcione. Probabilidade como frequência relativa limite.
Vamos passar agora para os axiomas da probabilidade. Os axiomas são premissas evidentes, consideradas verdadeiras, mas que não têm prova matemática. Porém, são base de toda a teoria da probabilidade que a gente vai estudar. Toda a teoria da probabilidade é estudada. São 3 axiomas da probabilidade. Vejam A, índice I, eventos, espaço a mostrar o ômega. Primeiro axioma, seguinte. Probabilidade de qualquer evento vai estar sempre entre 0 e 1. Algo bastante intuitivo. Se a probabilidade for 0, quer dizer que aquele evento não tem chance de acontecer. Se for 1, a gente tem certeza que aquele evento acontecerá. E outras probabilidades vão estar entre esses valores. A gente não tem como ter uma probabilidade superior a 1. 1,1, 1,2, que é 110, 100. No máximo 1, 100% certeza de que vai acontecer, 0, certeza de que não vai ocorrer aquilo. Então não existe probabilidade negativa, nem probabilidade maior do que 1. O segundo axioma é o seguinte. Probabilidade de ômega igual a 1. Isso significa que a probabilidade de ocorrer algum evento dentro do espaço amostral é 100%. E a gente pode interpretar como a certeza que o resultado pertence a ômega. E o terceiro axioma é o seguinte. Se nós tivermos 2 eventos que sejam mutuamente exclusivos, a união, a probabilidade da união desses eventos vai ser a soma das probabilidades individuais. Vale eventos mutuamente exclusivos. Isso significa eventos mutuamente exclusivos. Quando a interseção entre eles é o vazio, ou seja, se um evento ocorre, o outro não pode ocorrer. Por isso, mutuamente exclusivos. E desses axiomas decorrem algumas propriedades da probabilidade. Vou numerar algumas importantes aqui. A primeira propriedade importante aqui. A probabilidade de ocorrer o conjunto vazio é nula. Não tem como a gente fazer o nosso experimento aleatório e não ocorrer nada. Algum resultado dentro do espaço amostral, como nós vimos no axioma
2, 100% de chance de ocorrer algo dentro do espaço amostral. Então, a probabilidade do vazio, nula. Uma outra propriedade importante. A probabilidade de um evento A pode ser também calculada pelo complemento desse evento. Se eu tirar 100% tudo aquilo que não for A, que tem a probabilidade de A. Essa expressão aqui, ela muitas vezes nos facilita, às vezes, o caminho de calcular a probabilidade de um evento longo, mas utilizando o complemento desse evento, o caminho fica muito mais curto. E uma terceira propriedade bastante útil é a seguinte. É a fórmula da união para quaisquer dois eventos. A gente viu a união de eventos mutuamente exclusivos anteriormente. E agora a gente vai ver para quaisquer dois exemplos. Que é o seguinte. Probabilidade de mais. E reparem o seguinte. Se houver uma interseção entre esses eventos, ela apareceu aqui na conta, nesse termo, e foi somada novamente. Então a gente tem que subtrair uma vez a quantidade referente à interseção dos dois eventos. Então, pessoal, a gente interrompe nossa unidade de probabilidades aqui. Eu vou dividir a unidade em 3 vídeos. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!